Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, por que após a ciclagem tem um pico de amônia e pico de nitrito? Foi uma pergunta que me fizeram, falou, Marcos, eu fiz uma ciclagem de um mês. E aí o seguinte, eu iniciei minha ciclagem, ele estava colocando amônia, que é a fonte, de alimento para a bactéria inicial crescer. Porque, galera, entende o seguinte, o ciclo do nitrogênio ele consiste em animais liberando amônia ou através da decomposição que libera amônia na água. Aí você vai ter bactérias nitrificantes, tá? O que essas bactérias nitrificantes fazem? Elas vão utilizar amônia num processo de quimiossíntese e vão liberar nitrito. Só que a bactéria que pega amônia e converte em nitrito é uma espécie, é a nitrosomona. Depois você vai ter uma outra bactéria que por quimiossíntese pega o nitrito e transforma o nitrato. É a nitrobacter. Então você tem duas bactérias de espécies diferentes que participam do ciclo do nitrogênio. Então essas duas bactérias são de espécies diferentes e consomem substâncias diferentes. Então essas duas bactérias, elas não competem pela comida, vamos dizer assim. Só que elas competem por duas coisas, oxigênio e espaço na cerâmica. Então entende uma coisa, seja você iniciando a ciclagem com peixinho ou colocando amônia, não importa. O que eu vou te falar é o seguinte, como é que acontece? Geralmente você vai ter, no início da ciclagem, um pico de amônia, certo? E aí como é que você sabe que tem bactéria que consome amônia crescendo? Você vai ter o pico de amônia. E quando essa amônia começar a diminuir, isso mostra que tem bactéria crescendo na cerâmica e consome amônia. Então essas bactérias que estão crescendo na cerâmica estão pegando amônia, que vai zerar, e vai produzir nitrito, que vai dar pico de nitrito. O teu segundo momento é o pico de nitrito. A amônia está zerada porque as bactérias já colonizaram a cerâmica, pegaram a amônia toda, zeraram e converteram em nitrito. Pico de nitrito. Aí você vai começar a colonizar bactérias que consomem nitrito. Aí o teu nitrito começa a diminuir e zera. É um sinal que as bactérias que consomem nitrito cresceram. Só que aí o cara fala assim, Marcos, voltei a ter pico de amônia. Como pode se antes minha amônia zerou? Simples. Aí quando eu falo para a pessoa assim, bota mais mídia. Mas Marcos, não preciso botar mais mídia, porque eu tive pico de amônia. E depois a amônia zerou, então as bactérias consumiram a amônia também. Só que, galera, tu não teve pico de nitrito? Depois o nitrito não reduziu? Então significa que se o nitrito reduziu, as bactérias que consomem nitrito tiveram que ocupar a cerâmica também, para zerar o nitrito e produzir nitrato. Aí, essa bactéria que consome nitrito e transforma em nitrato, ela começou a colonizar a cerâmica e competir com o espaço pela primeira bactéria que consome amônia. Provavelmente essas bactérias aqui, destruíram algumas, competiram por espaço, eliminando algumas dessas bactérias que consomem amônia, morrendo essas bactérias, e aí ela zerou nitrito. Só que se eu mato essas bactérias aqui, porque eu estou tomando o espaço dela para consumir nitrito, elas vão diminuir o número, logo a amônia vai voltar a subir. Então o que você tem que fazer? Coloca mais mídia para que elas cresçam mais. Então se você fizer ciclagem, pico de amônia diminuiu, já tem bactérias que consomem amônia, tá? Aí você vai ter pico de nitrito, diminuiu. Se depois que você diminuiu o nitrito, zerar, a tua amônia continuar zerada, a quantidade de mídias biológicas está ok. Se você zerar nitrito e a amônia voltar a subir, não está suficiente de mídia biológica. Coloque mais. É o que eu falo para todo mundo. Galera, quando eu criei o curso Aquarista de Sucesso, eu criei o curso para te dar um embasamento teórico, biológico, justamente para você pensar fora da caixinha. É o que eu falo, você quer iniciar no hobby de maneira segura, consciente, minimizando perdas, a gente tem que estudar. Para tudo a gente tem que estudar. A gente estuda para fazer informática, para fazer inglês, para fazer um curso. E o aquarismo, que a gente gasta às vezes muito dinheiro, peixes caros, são vidas, a gente não quer estudar. A gente quer ficar ouvindo o que os outros falam, achismo, tentando
sem ter o mínimo de conhecimento. Então o curso Aquarista de Sucesso ele vai te dar um norte. Todo o embasamento que você precisa para começar de maneira segura, sabendo o que você realmente precisa. E aí você vai conseguir ser bem sucedido no hobby. Então quando eu falo de filtragem é isso. Olha para cá. Eu vou ilustrar para você. Quais são os dois critérios, tá? Os dois fatores. Ó, fatores de crescimento. Ó, fatores de crescimento bacteriano. Galera, e outra coisa. Bactérias normais, por exemplo, a bactéria Escherichia coli, certo? Ela se duplica a cada 5, 10 minutos, no máximo 15. Então vamos botar a cada 15 minutos, uma bactéria Escherichia coli vira 2. Agora, quando eu falo das bactérias nitrificantes, elas são muito lentas em duplicar. Para você ter noção, tanto a bactéria que consome amônia, nitrito, e a outra que consome nitrato, que é anaeróbia, todas as três, elas demoram cerca de 8, 15 horas para uma virar 2. Então, enquanto você tem uma bactéria, a Escherichia coli, que é patogênica, a cada 15 minutos uma vira 2, essa a cada 8 horas, a cada 15 horas uma vira 2. Então demora. Então, fatores de crescimento bacteriano. Para as bactérias nitrificantes, você vai ter aqui, ó, oxigênio, espaço, tá? E vou botar de cor separada. Amônia e nitrito. Aí vou botar aqui, ó, a bactéria que consome amônia. Tá aqui. Vou botar aqui, ó, bactéria que consome nitrito. Então, olha só. A bactéria que consome amônia, ela produz amônia, tá? Ela usa amônia para ela e libera quem? Nitrito. Então, nota que são bactérias que se complementam. Essa bactéria precisa dessa, beleza? Porque essa bactéria aqui, ela vai consumir o nitrito. Só que tem duas coisas que as duas usam. Essa usa isso e essa também. Então, galera, eu vou botar aqui a tua cerâmica, ó. Imagina que aqui você tem várias cerâmicas lá. Aí eu peguei todas as suas cerâmicas e transformei numa superfície de contato para a gente ilustrar. Então, o que acontece no teu primeiro momento? Em vermelho são as bactérias que consomem amônia. Então, olha só. Você vai começar a colocar no aquário amônia. Ó, você vai começar a colocar no aquário amônia. Aí você vai ver que você vai ter pico de amônia. Não é? Só que, à medida que você vai tendo bactérias crescendo, ó, as bactérias estão crescendo primeiro, então elas estão pegando toda a cerâmica. Vamos lá. Ó. O que vai acontecer? Você vai ter em seguida a amônia zerada. Certo? Show. Se a amônia zerou, você converteu toda a amônia em nitrito. Aí você vai ter um pico de nitrito. Lindo, pico de nitrito. Aí você vai ter que zerar um nitrito. Vou até aqui, ó. Para zerar um nitrito, tem que crescer bactérias que consomem nitrito.
só que você já colonizou a cerâmica. Aí as bactérias que consomem nitrito começam, ó. Ó, vou botar para cima delas, ó. Cada vez que eu botar em cima, significa que a vermelhinha perdeu espaço para verde e morreu. Numa competição entre bactérias, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aí o que você vai fazer? Zerado. Mas nota só, como você tinha pouca cerâmica, para eu colonizar essas bactérias, elas têm que ter espaço. E muita comida que elas tinham, né? Muita comida que elas tinham e pouco espaço, elas começaram a colonizar e a disputar com essas. Ou seja, o número da verdinha cresceu, mas a da vermelha diminuiu. Aí, se você diminui aqui a vermelha, você volta a ter pico de amônia. Se depois que você zera nitrato voltar a ter pico de amônia, o teu SAMP está te dizendo que não é suficiente aquelas cerâmicas. Se você zerar nitrito e a amônia não aumentar, tua ciclagem está perfeita. Então, é o que a gente chama de prova real. Quando você faz uma questão lá de subtração, né? 10 menos 3 dá 7. Como é que você vê se fez certo? Soma 7 com 3. Se der 10, você fez certo. Então, vamos voltar? Marcos, coloquei a amônia no aquário e vou ter pico. As minhas bactérias vão começar a crescer, zerei a amônia. Colonizei tudo de vermelhinho, perfeito. Se eu zero a amônia, nitrito sobe. Segundo passo, as bactérias que consomem nitrito vão começar a consumir. Só que para consumir nitrito, elas têm que colonizar espaço. E aí elas vão competir com as vermelhinhas, diminuindo o número de vermelhinhas. Zerei nitrito. Se ao zerar nitrito, a amônia aumentar, significa que a quantidade de cerâmicas não é suficiente. Por quê? Se você tiver muito espaço, elas não vão competir por espaço. Então você, no final da ciclagem, mesmo zerando o nitrito, não tem pico de amônia. Se tiver pouco espaço, para que essas cresçam, elas vão competir com essa. Então, se você zerar nitrito e tiver pico de amônia, falta mídia. Zerar nitrito, a amônia manteve zero, filtragem, ok. Beleza? Então, galera do curso Aquarista de Sucesso, vocês já têm todas essas informações, tá? Eu vou subir esse vídeo para vocês, né, para vocês terem aí. É um vídeo que vai para o canal, não é um vídeo exclusivo, porque precisa ser um vídeo de conhecimento para todos. Mas você que não faz parte do curso Aquarista de Sucesso ainda, se eu fosse você, eu não ficava de fora, galera. Porque a gente, tem gente que tem disco, Aruanã, o cara gasta 500, 300, 400, 100, 50 e perde peixe porque não tem conhecimento, não tem um mínimo de estudo e vai pelo achismo dos outros. Então eu vou deixar o link do curso Aquarista de Sucesso na descrição. É um link que já tem 34 módulos completos. Você assistiu os módulos, você monta o seu aquário com eficiência. Tem novos projetos que eu estou subindo só para quem é do curso. Já tem a montagem do meu nano amazônico, toda etapa, são 40 minutos de vídeo mais ou menos, explicando tudo que eu fiz no meu nano amazônico. E como eu botei o peixe no mesmo dia, expliquei uma outra forma de ciclagem, tá? O William, meu sócio, está produzindo e subindo esse vídeo. Vai subir um vídeo do meu amazônico de 288 litros, cada etapa, desde o filtro até montar e colocar os peixes. Teremos mais 3 vídeos exclusivos, um vídeo de tanganica, um videozinho meu do marinho, onde eu não vou estar explicando nada de marinho, mas vou mostrar o meu processo de montagem, e um outro menor de amazônica. Então não fica de fora do curso. Comprou o curso, não curtiu, tem uma semana para devolver. O curso é tempo ilimitado e você assiste em qualquer lugar do mundo. Tamo junto e misturado, aquarismo sem mistério neles e conhecimento acima de tudo. Vamos que vamos e fui!